Pois é, agora 3 horas e 30 minutos, 3h30. Estamos na live do nosso YouTube, da Vox 97 FM, recebendo a nossa querida doutora Laura Elisa, né? Advogada de família, né, Laura? Só pega, eu vejo muito no Instagram dela e ela postando. Hoje eu tô chegando aqui no tribunal lá em Belo Horizonte, sim, né? Que você mora em Nova Lima, não é isso? Sim. É. E você pode fazer alguma pergunta para ela aqui, tá? Do nosso WhatsApp, o 939-8376-3371, 98376-3371, a respeito de vara de família, né? Outro assunto também. Qualquer dúvida, né, a respeito de questões de família. Aham. Pois é, um abraço para o Mauro Aquedu, tá lá no Horta, em Patinga. Meu amigo Valdecido Alvorada. Aqui, Ademir, essa lei do abandono por incapacidade, ela vale só para os pais e irmãos ou os mais velhos? Você entendeu essa pergunta dele? O Valdecido, bairro Alvorada, de Timóteo? Valdeci, boa tarde. Sua pergunta é muito pertinente, pois tanto vale para os menores, né? Tanto para os idosos, né? Então, nós temos aí uma lei que protege os menores. Então, os pais ou os guardiões daqueles menores, se ocorrerem em abandono e esse abandono causar alguma lesão aí à integridade desse menor, os pais ou os responsáveis, guardiões, serão responsabilizados, tanto civilmente como criminalmente. Porque o Ministério Público, ele vai, com certeza, tomar as providências criminais também. Nós temos que atentar também para os idosos, né? Nós temos aí o Estatuto do Idoso. E o idoso, quando realmente já não consegue reger os atos aí da sua vida, eles são... eles têm que ter os seus familiares ali, seus filhos ou alguma outra pessoa da família para cuidar, né? Então, se houver também algum tipo de abandono, será responsabilizado. Pois é. Aqui, doutora Laura, nós temos aqui até a Nathalie. Manda um abraço pra Nathalie, mas tá em atendimento agora, não pôde vir, né? Sim, um abraço, Nathalie Moreira, minha grande amiga de infância, faz muitas lives comigo, uma excelente psicóloga. Outro dia eu vi, era fazendo uma live com você. Sim. Não foi? Eu não sei qual assunto que foi. Foi sobre relacionamento abusivo. Nós fizemos. Tá. Relacionamento abusivo, gente, não quer dizer só pai e filho. Relacionamento abusivo pode ser entre casais. Entre casais, namorados, né? Isso. Namorado, isso tudo é relacionamento abusivo, Quem né? vive em união estável, qualquer relacionamento afetivo, né? Tanto entre casais, até mesmo entre familiares, pode ser abusivo. Pois é. E outra, olha só, ela me mandou aqui, por exemplo, o que é responsabilidade civil? Essa semana, Ademir, eu estou tratando no meu Instagram sobre a responsabilidade civil. O que é isso, gente? O Código Civil, ele prevê que qualquer pessoa, por ação ou omissão, causar uma lesão a outrem, ele será responsabilizado. Então, responsabilidade civil é quando eu causo uma lesão a uma outra pessoa, ou pela minha ação ou pela omissão. Então, a pessoa, ela pode me responsabilizar perante o Poder Judiciário. Como que ela pode me responsabilizar? Entrando com uma ação por dano moral ou dano material. Tá? E nós temos agora a responsabilidade civil, já tem um tempo que o judiciário, as varas de família, aceitam julgar a responsabilidade civil na seara familiar. Cônjuge pode causar lesão ao outro. Isso Familiar pode causar lesão ao outro. Então, depois nós vamos falar quais seriam as condutas, né? E depois eu vou explicar também o que seria o dano material e o dano moral. Pois é. 983763371, pode mandar a sua pergunta aqui para a doutora Laura Elisa, tá? Ela vai te responder. Pois é, e o que é o dano moral e imaterial? Dano moral. Dano moral é aquele que afeta a sua integridade psíquica. Por isso que ele chama imaterial, ou seja,
afeta a sua existência. Ele causa um dano psíquico a você. Então, qualquer ofensa que te diminua, que te deixe para baixo, que ofenda, né, os seus direitos de personalidade na esfera psíquica, nós chamamos de dano moral. Tá? Então, o dano moral, ele pode ocorrer em várias situações, não só em situações familiares, como às vezes um acidente de trânsito, né? E a pessoa que lhe causou um dano material ali também causou um dano moral, né? Então, o dano moral ele pode ocorrer em várias situações, tá? Então, o dano moral é aquele que não é patrimonial, tá? É aquele que afeta o nosso emocional. Mas ele pode ser... O judiciário, ele vai determinar uma quantia, né, a ser paga, né? Pelo dano moral. Pois é. Olha só, então é o dano moral e o dano imaterial, não é isso? O moral e o imaterial. Eles são a mesma coisa, né? Porque ele atinge a esfera emocional da pessoa. Uhum. Tá? Então, qualquer lesão aos direitos de personalidade da esfera psíquica, uma pessoa te humilhou, uma pessoa te caluniou, te injuriou, né? Ela causou a você um dano moral. Né? Então, você pode recorrer ao judiciário, e o judiciário, sim, determinar que ela pague uma indenização por aquela humilhação que ela te causou. Então, os exemplos de danos morais e na família, né? Nós temos vários exemplos. Vários exemplos, né? Primeiro, a gente pode atribuir o dano moral quando existe a violência psicológica, quando estamos diante aí de uma violência da Lei Maria da Penha. Quando nós temos uma humilhação dentro da família, aquela humilhação se torna pública. Nos casos de alienação parental, nós temos também o dano moral. Nós temos a figura também do dano moral nos relacionamentos abusivos. Então, Ademir, são várias as situações que o dano moral vai estar presente. Uhum. Pois eu vejo lá, só fugindo um pouquinho aqui, você muito na área parental, né? Quer dizer, hoje nós temos vários casais que têm a guarda compartilhada. Sim. Nós falamos essa última vez que você teve aqui, com o seu livro, né? Falamos. Mesmo o seu livro, sim, né? Falando sobre isso. E essa guarda compartilhada, e de repente a mãe ou o pai fazem, digamos assim, a cabeça do filho, né, contra a mãe ou contra o pai. Isso tem muito, não tem? Tem muito. Isso chama alienação parental. Pois é, alienação parental, é isso mesmo, E aí, esse sofrimento causado pela alienação parental, tanto no menor quanto no genitor que está sendo alienado, isso aí é o dano moral. Tá? Que eu defendo no meu livro, isso que mesmo. é a responsabilidade civil por alienação parental, que pode ser solicitado aí pelo judiciário, né? Isso uma mesmo. condenação. Um abraço aqui para o Josué Neném Carreteiro, tá ligado? Tá lá em Coronel Fabriciano, a Mila. É a Mila, doutora Laura, excelente profissional do direito. Referência em Nova Lima e Belo Horizonte. Tá muito obrigada. No YouTube acompanhando a gente aqui, a Mila. Um beijo para ela, muito obrigado. Está no YouTube aqui da Vox 97 FM. Olha só, o que é o dano material, então? Dano material é o dano patrimonial. É aquele que vai causar a você um dano econômico, tá? Vai dividir aqui o patrimônio, como é que é? Então, nas questões familiares, como é que ele ocorre? Às vezes, na hora de divisão patrimonial ali, um cônjuge oculta bens do outro. Né? A gente chama isso de fraude ameação. Tem, Ademir? E eu tô com vários casos assim lá no escritório. Você é expert no assunto, né? Professora nisso aí. Uma autoridade nesse assunto aí. Quer dizer que
esconde os bens do outro. Oculta os bens do outro para não dividir na hora de fazer a partilha de bens. Como é que ele faz? Passa para nome do outro? Vai adquirindo bens em nome de terceiros, em nome… Às vezes tem uma pessoa jurídica, tem uma empresa, né? Em nome laranja, da empresa, né? em nome assim. de laranja. Isso mesmo, em nome de laranja. Para não partilhar, Para não partilhar no momento ali da separação e do divórcio. Oh, gente, é brincadeira, né? Infelizmente, acontece muito. Pois é, então esse é o dano material, né? Isso. Então a pessoa, o marido da mulher acha que tem X, na verdade ele tem Y, né? Só que a maior parte daquilo que ele tem em nome dele está em nome de outros. Está em nome de terceiros, né? Isso. Tem jeito de pesquisar? Temos. A gente tem que entrar com ações próprias, né? Ações de simulação, ação de fraude, ameação. E nós temos que tentar achar esse liame aí com esses terceiros para que o judiciário quebre esse sigilo aí fiscal, bancário e, às vezes, até uma desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas, né? Pois para que a gente consiga ali provar esse desvio, essa fraude. Complicado, né? Complicado. É porque ninguém quer dividir nada com o outro, né? Difícil, né? É complicado, Ademir. Nem sempre, né? As pessoas têm essa consciência, né? Um abraço aqui para o meu amigo Wendel dos Cachepós, tá lá ligado no Córrego do Angola, lá em Pabo. Um abraço, Wendel. Muito obrigado aí, tá ligado aí. Olha aqui, então nós falamos do dano moral, né? Imaterial, não é imaterial não, é imaterial. Sim. Uma palavra só, né? E o dano moral, né? E o dano material. Sim. Né? São duas modalidades de danos que nós temos, né? No nosso direito, né? O dano material, que é aquele patrimonial, ou seja, financeiro. O dano moral é aquele que fere a nossa essência, o nosso ser, que nos magoa, que nos humilha, né? Então, esse é o dano moral. E o dano patrimonial é o dano material. Então, a gente sempre pensa em questão econômica, né? É isso mesmo. E aí, Ademir, a novidade é que já tem alguns anos o Poder Judiciário, as varas de família, elas agora são as varas específicas para julgar o dano moral e material dentro das relações familiares. Tá? Até alguns anos atrás, os juízes de família não conheciam esses pedidos e mandavam nós, advogados, distribuirmos uma ação na vara civil. Agora não. Agora o juiz de família ele tem que julgar o divórcio, a partilha de bens, a guarda, os alimentos dos filhos e também o dano moral e material. Então não divide, agora tudo na vara de família. A competência não é dividida mais. Então é o juiz de família que juiz da vara civil é que tinha que julgar, exemplo, uma fraude e ameação. Né? Agora não, é o juiz de família que tem que julgar tudo. A característica do dano material nas relações familiares, né? O que caracteriza esse dano material nas relações familiares? Tá, então, um exemplo que eu dei, ocultação de bens, né? Às vezes vende algum patrimônio e não divide o valor com a outra pessoa, né? Geralmente está ligada à fraude mesmo, à ocultação de bens ou venda de algum bem e não a divisão correta, ou então a ocultação de algum patrimônio. Tá? Então, esses são os casos mais frequentes, tá? Paulo Nascimento tá lá no Cariru e Patinga. Um abraço, meu irmão. Demir, sempre convidado excelente com assuntos importantes. Doutora Laura Elisa sabe tudo e fala fácil. Muito obrigado, viu? Paulo Nascimento tá lá no Cariru e Patinga. Um abraço, tá ligado, Paulo. A doutora Laura aqui realmente é sensacional. Boa tarde aqui pra Zildélia Mendes também, tá ligada? O Mauro Quidu tá lá no Horto, o Thiago tá no JK em Coronel Fabriciano, tá ligado também. Nós temos um break agora, né, Jorginho? Temos um break agora, não? Então vamos direto. Olha aqui, então é o seguinte, essa característica do dano material nas relações familiares, você acabou de falar aí agora, né? E no casamento, é possível pedir indenização da justiça
por danos, por esse dano? Sim, é possível. Porque quando a gente comprova que houve essa fraude, Ademir, né? Que houve ou fraude na hora da partilha, ou uma ocultação de bens, a gente, quando vai distribuir a ação de divórcio, a gente já menciona isso para o juiz. E quando nós não temos ainda todos os elementos ali para demonstrar, nós pedimos, né, ao juiz para que ele faça a busca, nos ajude na busca, né? Fazendo uma quebra de sigilo fiscal, de sigilo bancário, expedindo ofícios para os órgãos competentes, né? Temos aí casos que pessoas, às vezes, têm contas no exterior, né? Então, o cônjuge, ele não sabe dessas contas. Então, a gente realmente tem que fazer aí, às vezes, até cartas rogatórias, né? Para a gente poder conseguir aí descobrir esses patrimônios, né, que estão ocultos. Porque quando a gente pensa em divisão patrimonial, a gente pensa só em bens materiais, assim, móveis e imóveis, mas valores, a gente esquece de aplicações bancárias, né, investimentos. Contas em paraísos fiscais. Contas em paraísos fiscais, investimentos, né? Isso tudo compõe o acervo patrimonial. É, isso mesmo. Aí o advogado é que tem que fazer tudo isso. O advogado é que tem que fazer tudo isso. Porque descobrir. Porque o juiz, ele não pode agir de ofício. Nós temos que provocar, suscitar ali aquela nossa... Que existe isso. Que existe e dar ali a veracidade também do que nós estamos pedindo, né? Um abraço para Margarida Salles, está na Primavera, tá parabenizando aqui pela entrevista, excelente, show, muito obrigado, tá, ô Margarida? Nosso querido Eugênio Pacelli, tá lá em Coronel Fabriciano, conhece? Um abraço, Eugênio, conheço demais, tá grande amigo lá. Tá com a Vaninha, tá ligado? Doutor Eugênio Pacelli, atleticano, gente boa. Só de ser atleticano, gente boa. Com certeza. Aqui, Pois é, então tem mais gente. A Beth tá no Novo Horizonte, Quinti Montes, ela está lá no Meroviana, tá ligado também. Tudo bem. Mais quem aqui? Deixa eu ver. Tem mais gente por aqui, daqui a pouco eu vou falar. Olha só. Então, quando tem essa separação, né, por exemplo, principalmente que é uma separação que não é amigável, né? Então, quer dizer, é muito complicado, principalmente, a gente falou isso que era outra época também, ano passado, quando tem filhos, né, doutora? Principalmente quando tem filhos. Agora, nós temos que ter muita cautela, que às vezes alguns clientes nos procuram querendo fazer um divórcio amigável. E aí, quando nós vamos ali fazendo a pesquisa patrimonial, a gente descobre que realmente existe uma ocultação. Tá? Então, eu tô com um caso recente assim. Então, o amigável, se não houver ali das duas partes uma boa fé e uma transparência, ele não se vai torna ser mais amigável, né? litigioso. Né? Então, tem que haver aí uma consciência, né, Ademir? A partir do momento que o cliente chega até você e fala, vamos fazer uma separação amigável. Não, tudo bem, como é que é? Tá. Mas você não pode fazer aquilo naquela hora, você tem que procurar saber se existe alguma coisa além daquilo. Sim. Né? Sim. Você tem que procurar saber, investigar, né? Sim, o advogado, além de ter um olhar técnico, jurídico... Tem que ser investigador, né? Ele tem que ter um olhar, assim, de psicólogo também. Isso mesmo. Né? Então, a gente tem que ter ali uma astúcia no momento ali daquela consulta, né? Pra gente investigar. É isso mesmo. É muito complicado tudo isso, né? A partir do momento que fala que vai... A separação, né? Quando não é amigável e quando tem filhos também, né? Quando tem filhos é mais complicado, Quando tem né, Laura? filhos é mais complicado, né? Porque entram em outras esferas, em outras questões, às vezes pensão alimentícia, né? Às vezes a pessoa não quer manter ali o mesmo padrão de vida que mantinha durante o casamento. Isso é muito comum, Ademir. 90% dos casos. A gente sabe que com o rompimento, quando ocorre essa separação, a vida, ela modifica, né? Às vezes, você não consegue manter o mesmo padrão. Mas tem pessoas que são muito radicais, né? Querem tirar da escola, que sempre estudou, né? Querem dar uma qualidade inferior, às vezes de educação e de saúde,
Mas assim, a gente tem que tentar manter saúde e educação, que são os pilares aí da formação, né, do filho, né? Pois é, porque eu sempre estou falando isso aqui porque é um assunto importante também. Por exemplo, a partir do momento que o filho... Quando é que o filho pode falar assim, não, eu quero viver com meu pai ou com a minha mãe? A partir de 12 anos, o adolescente já pode ser ouvido pelo juiz. Né? E aí, cabe ao juiz verificar quem tem melhores condições para ter a residência. Porque a guarda, hoje em dia, o modelo é a guarda compartilhada. Só que nós temos, Ademir, alguns casos que ainda a guarda é unilateral. Exemplo, quando ocorre algum tipo de violência contra aquele filho. Foi comprovado aquilo, né? Eu tive um caso recente que a mãe, ela estava praticando violência física com o filho adolescente. Então, o meu cliente, que é o pai, ele conseguiu judicialmente a guarda unilateral. Comprovou que estava existindo aquilo. Comprovou que estava existindo a violência física. O juiz ouve também ajuizamos filho, ações criminais também, de maus tratos, então, mas a regra é a guarda compartilhada. Agora, com quem será o domicílio dessa criança? Então, aí o juiz vai verificar se é com a mãe ou se é com o pai, quem que tem melhores condições, tá? Para ter ali a residência da criança fixada. Importante falar, Ademir, para quem está nos ouvindo, guarda compartilhada, gente, é compartilhada. Aqui que a gente vê muito na prática. Só o nome, eu tenho guarda compartilhada do meu filho, só que o pai ou a mãe não ajuda naquela rotina. O que é isso? É levar na escola, é buscar, é acompanhar um dever de casa. Por exemplo, a guarda compartilhada, semana com um, a semana com outro? Não. A guarda compartilhada, eles dividem um compartilhamento. Então, exemplo, o filho mora, a residência do filho é com a mãe, mas 2 vezes na semana ele pernoita com o pai. Então, o pai busca na escola, faz o dever de casa, no dia seguinte, né, toma as providências da rotina e leva na escola. E os finais de semana? E finais de semanas alternados, férias alternadas e feriados alternados. Essa guarda alternada, uma semana com um, uma semana com outro, ela não é muito bem vista pelo Poder Judiciário. Depende muito do caso, Ademir, porque a criança ela tem que ter um porto seguro, ela tem que ter um local que ela fala que é a minha casa. É porque a cabeça da criança fica, poxa, eu tô aqui, mesma hora eu tô lá também, né? Então tem que trabalhar muito a cabeça dele. E o que ocorre muito, porque eu vejo no meu escritório. A criança, o adolescente, quando atinge uma certa idade, ele não aguenta mais aquela rotina também de ficar pra lá e pra cá, na casa do pai e na casa da mãe. Não quero mais isso. Então, quando chega uma certa idade, a própria rotina impõe que tenha uma flexibilidade aí entre esses pais, né? O que nós temos que pensar? Sempre no que é melhor para aquele desenvolvimento ali daquela criança e daquele adolescente. Tá? Pois é, porque... É muito cansativo, né? Vai pra casa de um, leva tudo, leva mochila, material escolar, roupa. Vai pro outro, leva tudo. Leva roupa, ficar os 2 dias lá. E esse final de semana, é com um, final de semana com o outro? Tudo combinado? Como é que é? Isso aí é a regra mesmo, finais de semanas alternados. Né? Até porque cada um tem que ter o direito, né, de desfrutar ali com seu filho de lazer, né? De momentos com família no final de semana, né? De lazer. Pois é, mas tem caso também, Laura, que o pai ou a mãe, quando a mãe para ficar com o filho, a mãe desaparece também, né? Aquele final de semana. Sim, aí estamos diante de casos de alienação parental. Né? Não é? Que às vezes o pai ou a mãe... Não, eu quero ir pra uma festa, não vou ficar com eles fim de semana, não. Tem isso também. O que adianta conversar, né? Passou aqui, você pode ficar com Vamos fulano aí pra mim? Vamos trocar o final de semana? Que eu tenho um aniversário do amigo e tal, né? Tem mãe que não quer ter a responsabilidade, né? Não nasceu pra ser mãe, né? Isso. Eu falo isso. Minha mãe também falava isso. Agora, Demi, muito importante a gente falar que a guarda compartilhada, ela também pode ocorrer entre pessoas que moram em cidades diferentes, estados diferentes e até países diferentes. Tá? Eu tive um caso recente que meu cliente compartilha a guarda com a mãe mora com a filha em Miami e ele mora em Belo Horizonte. E aí, como é que ele vê essa filha? Ele vê essa filha em feriados e férias. Então,
primeiro semestre, né? Janeiro ele fica todo com a filha, aí entre fevereiro e julho ele pega a filha, ele vai em Miami, então passa um feriado, fica lá às vezes 10 dias. E em julho ele fica com a filha também. Então, esses pais, quando a guarda é em países diferentes, a guarda compartilhada, quem não tem o domicílio da criança geralmente fica com a criança nas férias e alguns feriados maiores. Pois é, já é complicado, né? A filha está lá em outro país, né? Então, a guarda compartilhada, gente, nem sempre é na mesma cidade, tá? Porque tem pessoas que entendem que não pode ter guarda compartilhada morando em cidades e países diferentes. Pode sim. Um amigo meu de Fabriciano e o filho ficava com a mãe em Belo Horizonte, né? Aí, sexta-feira, ele saía daqui direto para Belo Horizonte, pegar o filho. No domingo, para as 4 da tarde, tinha que levar. Tipo assim, né? Sim. É muito trabalhoso também, né? Sim. Mas é a forma que tem de conviver, né? É isso mesmo. E aquilo que você falou, nós falamos aqui, a cabecinha da criança, né? De até 12 anos. Ainda bem que a partir de 12 anos, pode falar, não, eu quero ficar com meu pai a partir de agora. Sim. Né? Mas por que você quer ficar com seu pai? O juiz vai perguntar, não vai? Vai perguntar. Aí tem que explicar por que. E o juiz ali vai entender quem tem melhores condições, né? Geralmente respeitando ali aquela vontade, né, do menor. Se o pai tiver condições ou a mãe tiver condições, né? É isso mesmo. Olha só, doutora Laura Elisa, que bom tê-la mais uma vez no nosso programa. A honra é toda minha, Deni. Foi muito bom ter vindo aqui hoje. Quando voltar, estiver aqui, manda falar, né? Com certeza. Tá eu bom? sou da região, eu sou do Vale do Aço e eu tenho um prazer sempre de estar aqui. E para mim é uma honra estar no seu programa. Não, o prazer é todo nosso, né? Sempre trazendo conhecimento, esclarecendo. Isso é muito importante, né? Isso da nossa Rádio Vox é um prazer muito grande, viu, querido? Tudo de bom. Prazer é todo meu. Volte muito obrigada. Sempre que for. Voltarei. Que estiver por aqui, as portas e microfones abertos para você, tá bom? Em breve estarei lançando outro livro. Outro livro. Ela já tem um livro chamado A Responsabilidade Civil por Alienação Parental. E o outro agora? Agora o outro é tudo o que você precisa saber sobre alienação parental. É um livro mais voltado para as pessoas que não são da área jurídica. Para as pessoas, em geral, que queiram entender o que é uma alienação parental. Para os pais, né? Para os pais, para o público em geral. É isso mesmo, né? Então, assim, já tem uma data mais ou menos quando você vai lançar? A partir de agosto. Aí eu entro em contato e eu farei questão de vir aqui. Vem sim, será um prazer, tá bom? Igualmente. Tudo de bom, valeu. Muito obrigada, gente. Tchau. Boa tarde. Vem aí o Gilberto Medeiros com a redação Vox e eu volto já com a rodada premiada.